Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder recebe o deputado Gilberto Catani, que está em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Márcia. Boa tarde, Laura, também, a todos que nos assistem. Na verdade, metade mais um, né? Conosco nessa bancada, Laura Meireles, que nos acompanha hoje no Conexão Poder. E, deputado, vamos começar falando sobre a tal da beirada. O senhor estava aí desde o ano passado, da legislatura passada, batendo duro que queria um espaço na mesa diretora. Sim. Queria uma beirada. O senhor falou, eu quero minha beirada. Isso. Né? E o senhor conseguiu essa beirada. Tem Sim. agora um espaço na mesa diretora. O que muda agora nessa legislação? Muda tudo. Na verdade, eu fiquei como primeiro suplente em 2018 e por muito pouco voto de diferença com o Silvio Fávaro, e quando eu cheguei na Assembleia, cheguei por uma fatalidade, né? Nós perdemos um companheiro e então, assim, eu sempre sentia que eu era um meio deputado, né? Na verdade, até me falavam isso, né? Que até as emendas que a gente poderia ter usado em benefício da população não conseguimos e tal. Então eu sempre me sentia um tanto inferior. Por isso que eu brinquei, na verdade, que queria realmente uma beirada, ou seja, um espaço dentro da mesa diretora para que a gente possa, de fato, ter mais respaldo para defender as pautas que nós acreditamos. E isso aconteceu, graças a Deus. Graças também ao povo mato-grossense, porque nós tivemos 4 vezes mais votos do que tivemos em 2018. Lá nós tivemos 11.629, agora nós tivemos 44.705. Então, isso é uma resposta da sociedade. E essa beirada, vamos dizer assim, né, esse pedacinho que a gente tem na mesa diretora da casa, nos dá mais voz, nos dá mais ação, nos dá mais direito de poder estar nas pautas principais e defender o que nós acreditamos ser benefício para o povo mato-grossense. Isso é o que o senhor chama de sair do baixo clero, que ele sempre falou que eu quero sair do baixo clero. Isso que é o sair do baixo clero? Exatamente. Isso existe em todas as esferas da política, né? Tanto que o próprio Bolsonaro sempre foi considerado um deputado do baixo clero, ou seja, ele nunca participou da direção do Congresso e tal, né? Às vezes posições diferentes de todos os deputados. Uma vez ele foi candidato à presidência da casa só para mostrar como ele era rejeitado dentro do Congresso, né? Eu não sei se foi em 2016 ou 2017, mas ele se candidatou e as pessoas, inclusive uma repórter pediu para ele, mas o senhor acha que o senhor tem chance? Ele falou, não, eu não tenho chance nenhuma, eu só quero mostrar para vocês que quando o povo vota é uma coisa, mas quando os deputados votam é outra. E ele teve 4 votos, né? Eu sei que um foi dele, um foi do Eduardo, e o outro eu acredito ser do Vitório Gale, né? Que um dia ele me falou que foi ele, e o quarto nós não sabemos quem é, né? Mas então, na época, então isso é ser do baixo clero, né? Quer dizer, você não tem aquela prospecção como tem as pessoas que estão na mesa diretora ou que tem aquela maior vínculo, maior conexão política ali dentro, né? E isso é bom quando é como se você tivesse subido um degrau, né, na escala política. Quais são as projeções que o senhor tem a partir de agora, dessa legislatura, fazendo parte da mesa diretora, né, agora que o senhor ocupa o cargo de terceiro secretário? Sim, veja bem, o meu chapéu me condena, né? Então eu sou um pequeno produtor e eu preciso muito que as pessoas vejam a agricultura diferente do que ela é vista hoje. Hoje você tem 2 classes dentro da agricultura. Criou-se no nosso país uma legislação que dividiu a agricultura em 2 partes, em 2 classes, né? Quando se criou em 2013 a lei da agricultura familiar, né? Então se criou uma agricultura chamada agricultura familiar e criou-se políticas públicas para isso, né? E formou ali uma classe, uma divisão dentro da agricultura. E do outro lado está o grande agronegócio. De um lado você tem ali uma visão errada de que é quem produz comida, né, e alimenta o mundo, o que é mentira. Não é a pequena agricultura que alimenta o mundo, é a grande, né? E do outro lado você tem um destruidor do planeta envenenando tudo, que é outra mentira. Então cria-se essas narrativas para dividir isso. Desde que eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu fiz um propósito de
quebrar esse paradigma e poder ajudar a pequena agricultura a de fato ser reconhecida como ela é, ou seja, a agricultura. Para você entender melhor isso, ou até a pessoa que está nos assistindo, antigamente você tinha no governo do estado, em todas as prefeituras, você tinha lá Secretaria de Agricultura, né? Hoje você não tem mais, hoje você tem só a Secretaria de Agricultura Familiar, quer dizer, ela é direcionada a um setor da agricultura, e a agricultura não tem setores, ela é uma só, não importa o tamanho da sua propriedade. Então, desde que eu cheguei na Assembleia, eu comecei a fazer uma legislação que pudesse fazer com que o pequeno produtor se equiparasse ao grande. Eu vou exemplificar. Hoje você tem um produtor de queijo, por exemplo, para ele poder abrir uma pequena queijaria, né, ou uma casinha do queijo, como a gente chama, ele depende da mesma legislação do laticínio da Parmalat, né? Então ele não consegue fazer isso. Então ele tem que aquela pessoa que faz o queijo, ele tem que vender, que nem vender CD pirata, né? Na surdina, né? Como eu fiz isso minha vida toda. Eu estou falando que eu vivi minha vida toda. Então, é necessário que exista uma legislação para o pequeno. Como na outra legislatura nós estávamos no baixo clero, vamos dizer assim, nós tentamos, mas aí você não tinha aquela influência para poder, você tem que deliberar com o INDEA, você tem que deliberar com o SEMA, com o próprio governo do estado, você tem aí toda uma cadeia aí da vigilância sanitária por trás disso, que precisa ser rompido, né, para que o pequeno produtor possa industrializar o seu produto e tenha o direito de vender esse produto, né? Você não vai achar no mercado, por exemplo, um frango caipira. Você não acha produto da pequena agricultura no mercado. Só né? na feira, né? E se tiver lá um peixe, por exemplo, a pessoa produz nos tanques ali e vem e traz um peixe e deposita no mercado aqui, qualquer mercado da cidade, o mercado pode ser multado e a multa é pesada, então por isso ele não quer, né? Então isso inviabiliza. Nós precisamos de uma legislação para o pequeno produtor. Bom, falei tudo isso para chegar nesse ponto, né? Nós conseguimos criar essa legislação, entregamos para que o governo do estado nos ajude, né? E com essa, eu estou só exemplificando, porque com essa chegada na mesa diretora, nós podemos agora ter a certeza de que vamos conseguir uma legislação para o pequeno produtor. Deputado, vamos esquentar a pauta aqui um pouco, né? Que tem uma polêmica do momento aí na Assembleia, que é a tal da CPI, que é contra o Sintep, que você está tentando emplacar, né? Certo. Que é para apurar ali denúncias de coação política e uso irregular dos recursos do Sintep. Certo. Explica para a gente, por favor, deputado, Sim. quais são essas denúncias de coações, irregularidades financeiras, Sim. como que está isso? Nós recebemos várias denúncias de funcionários públicos, né? Existe a narrativa daqueles que não querem que a gente tenha essa CPI, de que a Assembleia não tem direito de investigar o Sintep porque ele é privado, né? Porque é sustentado com dinheiro privado, né? Isso não procede a partir de que nós temos legitimidade para defender os funcionários públicos, né? E os funcionários públicos nos procuraram para que nós pudéssemos apurar, porque reclamaram para nós que estão sendo coagidos pelo sindicato a fazerem parte de pautas que eles não querem fazer, né? E existe legislação para isso, para que, inclusive, você tem liberdade de não se filiar e nem manter-se filiado a nada, segundo a legislação federal, e nós temos legitimidade, sim, para ver se isso é verdade ou não, né? E quanto ao recurso, o recurso é repassado pelo governo do estado, é descontado em folha e repassado pelo governo para o sindicato, né? E a gente tem, sim, legitimidade para poder pedir essa CPI. Espero que ela seja instalada. Eu sou curiosa, que pautas esses servidores não gostariam de participar e estão sendo coagidos, estariam sendo? Olha só, nós recebemos várias pautas, né? Dentre elas, por exemplo, você tem que participar. Nós tivemos há poucos dias na escola da Algisa de Barros. Tivemos um episódio lamentável. dois episódios vergonhosos para o estado do Mato Grosso, né? Onde tentamos fazer por 2 vezes uma audiência pública, não conseguimos fazer uma audiência pública. Isso é um absurdo, né? Por causa desse poder que o sindicato exerce. E nesse evento que eu estava presente, alguns professores me procuraram e falaram: olha, eu não quero fazer isso aqui, eu sou obrigado a vir aqui e fazer o que eu não quero, né? Só citando como exemplo, porque você me pediu um exemplo. Entre outros que nos procuram constantemente para isso, porque sabem que na nossa pauta ela é uma pauta diferente, uma pauta de liberdade, que a pessoa
tenha o direito de se expressar como ela quiser e não imposta por um poder, seja ele qual for, sindical ou não. E esses servidores, eles são sindicalizados, estariam sendo coagidos pela direção do Sintep a participar desse tipo de audiência pública, deputado? Então, veja bem, eu não vou te dar muitos detalhes aqui, porque nós vamos deixar isso para a CPI. Mas assim, tem professores que são sindicalizados até por pressão para serem sindicalizados, entendeu? Se ele não for sindicalizado, ele pode sofrer algumas represálias, né, alguma coisa nesse sentido. E, como agente público, nós também não podemos nos omitir quando nós recebemos uma denúncia, seja ela qual for, que envolva um servidor público, ou dinheiro público, ou a coisa pública, né? Nós temos que tomar as providências. O que nós queremos fazer é justamente isso. E espero aqui não encontrar nada, né? Se não tiver nada lá, eu vou vir aqui na maior naturalidade e falar, olha, realmente a CPI foi aberta, investigamos e o Sintep é um cababão, né? Não tem problema com ele. Então, é isso. Mas se tiver, nós vamos expor. E aí, como é que tá? O senhor já conseguiu assinaturas necessárias? Conseguimos. Vai emplacar? Então, nós conseguimos, são 8 assinaturas que eram necessárias, nós conseguimos 9, né? Entregamos ao presidente na última sessão de quarta-feira passada, e ele tinha um prazo para instalar, né? Mas ele mandou para a Procuradoria para análise, porque sabe que é polêmico, né? Então, vai ser amanhã a decisão, a Procuradoria vai dar o parecer e o presidente vai tomar a decisão da mesa. E a partir de então, quais serão os próximos passos? Uma vez instalada, né, os blocos da Assembleia, porque também os blocos ainda não estão efetivados, né? Então os blocos indicam os membros para a CPI, né, e aí ela é instalada e começam-se os trabalhos. Na sua opinião, deputado, por que o Sintep é contra escola militar, sendo que o Estado tem apresentado bons índices de ensino, de aprendizado? A criança que estuda na escola militar tem os melhores IDEBs, né, da melhor qualidade de ensino, tem uma desenvoltura na questão de disciplina, de educação efetiva, porque na verdade quando você fala em educação, não é o papel do professor educar, o papel do professor é ensinar, né? A educação ela vem de casa e hoje nós vivemos numa sociedade que isso também é escasso pela falta de tempo até dos pais. Sim. O colégio militar, ele proporciona isso aos alunos, né? Tanto assim que eu tenho meu filho numa escola estadual militar, porque é muito melhor do que qualquer outra que seja mesmo as particulares, na minha visão, né? O Sintep é contra justamente porque ele perde o poder de influência na direção daquela escola, né? E a Adalgisa é um exemplo clássico disso, né? Lá eles comandam aquilo, eles fazem o que querem com a escola, eles mandam lá dentro, né? E por causa dessa situação também, tem várias coisas que aconteceram lá naquele colégio de investimento público com computadores, como que fala aquele computadorzinho que a molecada usa? Tablets que foram lá, levados lá para os alunos e tal, que nem utilizados foram, né, durante o ano passado. Isso só se descobriu depois dessa intervenção, entre aspas, né, que foi feita pela SEDUC lá, devido às audiências públicas que não foram conseguidas realizar. Então, o Sintep é contrário por isso. Ele perde o poder de manipulação e diga-se de passagem, um poder grande, né, e um poder que influencia uma parte do Estado, né? Então, todas essas coisas, elas dão legitimidade para que a Assembleia realmente faça a CPI. Influencia ali toda a comunidade escolar, né? Exatamente. Você está colocando, né, os professores, os alunos, os docentes, os pais, né? Tudo. Uhum. Você veja, uma escola que tenha 1.000 alunos, você está falando de 1.000 famílias, porque cada aluno tem a sua família, então são muitas pessoas envolvidas, né? Isso dá a eles um poder de persuasão, de barganha, de muitas coisas. Então, e eu sou contrário a isso, eu acho que não é por aí. O sindicato, qualquer tipo de sindicato, seja qual for, ele tem o dever e a obrigação de defender a sua classe, né? Ou seja, buscar melhorias para a sua classe, né? Melhor qualidade de vida, melhor qualidade de direitos, de emprego e tudo mais. Mas a sua classe, não se envolver com aquilo que diz respeito à sociedade. Uhum.
Tem como esquentar ainda mais? Tem mais um pouquinho, né? Ainda nesse rumo da educação, está tramitando também na casa um projeto de lei da sua autoria que visa proibir o uso da linguagem neutra. E eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, né? Já que tem outras vertentes também e outras decisões a nível nacional que justamente já estão barrando a utilização disso. Veja bem, a linguagem neutra, na verdade, não existe. É uma invenção de um pequeno grupo de pessoas que quer defender uma causa que nem a própria causa existe. Não tem como você pegar o nosso português, que nós ensinamos a nossos filhos, onde você pega, por exemplo, se eu falar para você aqui, todas as xícaras dessa mesa, eu não preciso falar todas e todos as xícaras, mas a xícara não tem gênero, então vamos falar outra coisa. Todos os cavalos do mundo. Eu estou incluindo todos os cavalos do mundo. Entendeu? Esse é o nosso dialeto, esse é o nosso português, essa é a nossa língua, né? Ali estão os cavalos machos e fêmeas, não estão? Então, você falar que nós temos que se dirigir às pessoas, dizendo que você tem que falar todos, você abrangeu todos. Se eu estiver falando todos e todas, eu estou fazendo uma redundância, ou seja, repetindo a mesma coisa, né? E se eu falar todos, todas e todes, aí eu já nem sei mais o que eu falei, porque simplesmente, como eu disse para você, não existe esse direcionamento. Mas recentemente também em Rondônia, né? Isso, e aí essa lei que você falou que já tem uma decisão do STF para anulá-la, né? Ela é de Rondônia. Eu acho um absurdo a decisão do STF, né? Até porque os deputados de Rondônia foram eleitos pelo povo, criaram uma lei para aqueles que eles são os representantes. Essa lei tem o respaldo da população de Rondônia. O governador de Rondônia sancionou essa lei e ela virou lei lá para que uma coisa que não tem sentido não seja aplicada às nossas crianças, nas escolas, né? A mesma lei nossa aqui, né? E aí o poder judiciário, através do STF, vem e fala, não, eu não quero essa lei. Acaba com isso, né? E obviamente, se referindo à nossa lei aqui, mesmo que a gente consiga aprovar, já existe uma jurisprudência de que lá foi barrado, vai ser barrado aqui também. Mas nós nunca vamos deixar de falar aquilo que é certo. O senhor acredita então que ela pode ser barrada aqui? Se a de Rondônia cair, automaticamente, isso é jurisprudência dentro do judiciário, então não tem como você, obviamente sim, não só aqui, se eles proibirem lá, se eles proibirem de você evitar uma coisa que não existe, que não tem sentido nenhum de ser feita, tipo assim, eles querem que essa coisa seja feita, eles vão fazer isso em qualquer lugar. E atualmente aqui no estado de Mato Grosso ela já foi aprovada na primeira votação e falta passar ainda por quais caminhos para ser sancionada, caso seja sancionada, caso seja aprovada em segunda? Depois que ela passa pela primeira votação, ela vai somente para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para determinar se ela é constitucional ou não, né? E aí depois vem para a segunda votação e os deputados votam, tendo parecer contrário ou favorável da comissão, mesmo assim ela pode ser votada, né? Inclusive os deputados têm autonomia, o plenário tem autonomia para derrubar, mesmo se for considerado inconstitucional, porque é uma visão somente, não está determinando ali sim ou não, é uma visão técnica e quase sempre é observada, né? Mas em alguns casos os deputados podem derrubar, inclusive o parecer da própria comissão, né? E ela pode passar. Mas tendo essa jurisprudência, como eu disse, mesmo que ela passe, fica uma coisa meio difícil de ser uma realidade no nosso país. Qual que é o impacto que o senhor acredita que possa ter com o uso de linguagem neutra em escolas públicas? A idiotização das nossas crianças e das gerações futuras, coisa que já está muito adiantada no nosso país, né? Porque não tem, como eu disse, todo exemplo que eu dei aqui, não tem sentido você criar uma nova linguagem ou uma linguagem neutra porque uma pessoa acha ou tem a escolha que ela é diferente das demais, né? E são a minoria, não são a maioria, eles são a minoria. A maioria das pessoas não são assim, né? E não tem problema nenhum de serem assim, não tem problema nenhum de terem essa escolha. Agora, o que não pode é você querer que o outro seja igual a você ou que tenha que se dirigir a você daquela maneira. Ou, pior ainda, dizer que as nossas crianças têm que aprender que ele tem que ser chamado numa comunhão de pessoas de todes, né? Né? Até porque todos vão acabar indo ou por urologista ou pro ginecologista, não importa o que ele fizer na parte exterior ou qualquer coisa assim. Então, e eu vi que nesse texto aí do seu projeto de lei tem ainda um impedimento, visa aí um impedimento também para peças publicitárias com dinheiro público, né?
Então, o senhor já está prevendo aí que temos aí propagandas com certeza. de governo, propagandas com o uso dessa linguagem neutra. E essas pessoas, assim, eles são tão covardes que eles direcionam diretamente para a juventude. Porque se ele conseguir convencer uma criança, que é muito mais fácil do que convencer um adulto por causa da experiência, ele sabe que no futuro vai ser um adulto que vai estar obedecendo à risca essa cartilha que eles impõem. Então, essas peças públicas que podem influenciar, artísticas ou culturais, ou seja lá o que for, que podem influenciar, muitas delas usam o dinheiro público para isso, né? O que não é ruim você usar o dinheiro público para a cultura, né? Eu sempre digo isso, é um dos dinheiros que mais retorna para o poder público é a cultura, né? Você faz aí um evento onde vem pessoas de todo lado, todos eles estão consumindo e pagando imposto por consumir. Então, o dinheiro usado na cultura é bom. Agora, o que você não pode fazer é desvirtuar a cultura para tentar impor uma ideologia de um grupo minoritário. Uhum. E no ano passado também, né, o Partido dos Trabalhadores, ele entrou com uma ação na Justiça para tentar barrar a implantação de escola cívico-militar no estado de Mato Grosso. Sim. O que o senhor acha desse tipo de ação? Eu acho um absurdo. Nós temos 2 leis aprovadas dentro daquela casa, naquele plenário das deliberações da Assembleia Legislativa, pelos representantes do povo mato-grossense, onde 2 pessoas pertencem a esse partido, né? Nós temos 2 deputados lá e estavam na época. Essas 2 leis foram autoria do Silvio Favro, que é meu antecessor, e depois foi sancionado. Foi criado-se um programa para as escolas militares do estado do Mato Grosso, né? E agora esse mesmo partido vem na Justiça querer derrubar 2 leis que foram aprovadas no plenário soberano da Assembleia Legislativa. É um absurdo, no meu entendimento. Mas o senhor, na época, até chegou a comentar, cobrar que a mesa diretora tomasse uma atitude, né? Uma Sim. providência, porque são leis aprovadas na Assembleia Legislativa, né? E agora o senhor faz parte da mesa diretora. Sim. E aí, o senhor acha que vai ter como tomar uma providência? Como é que está isso? Com certeza. Nós temos a Procuradoria da Casa, inclusive entrou já em contato, já está tomando os procedimentos jurídicos necessários, né? Nós já estivemos também no Poder Judiciário conversando com desembargadores, né, levando a nossa opinião. A opinião que eu digo é a opinião da Assembleia Legislativa como deputado, junto com o Coronel Neto, que é da SEDUC, que é o coronel responsável pelas escolas cívico-militares do estado do Mato Grosso. E achamos que o poder público do estado do Mato Grosso ele não vai cair nessa de derrubar 2 leis do estado que são muito benéficas ao povo mato-grossense. Tá no seu entendimento, então isso não passa? Eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não passa. Lá no começo a gente falou sobre agricultura, né? Agricultura familiar. O senhor já foi assentado e tem um posicionamento contrário ao movimento do Sem Terra. O senhor deve ter visto também nessa semana que o Lewandowski, em um evento do MST... Ele criticou, né? Eu acho que era isso que ele criticou a democracia burguesa. A democracia burguesa e colocou que o MST seria um exemplo, né? Seria um exemplo de comunidade, né? Seria um exemplo de prosperidade. O MST é um exemplo. Ele é um exemplo para as Farc, ele é um exemplo para qualquer grupo terrorista que exista no mundo todo. Porque ele é muito bem organizado, é extremamente violento e ele não tem absolutamente nada a ver com reforma agrária. Você falou que eu já fui assentado. Sim, já fui, ainda sou. E você, porque eu não tenho pretensão nenhuma de deixar de ser agricultor. Existe uma ideia muito errada sobre a reforma agrária. Eu desafio qualquer pessoa, inclusive o Dr. Lewandowski, para que ele me mostre uma pessoa que tem uma carta de ocupação dada pelo MST. Uma pessoa, um assentado do MST. Não existe assentado do MST. O MST não tem capacidade de assentar ninguém, não tem autoridade para isso, nem legitimidade para assentar ninguém. O MST, a única coisa que ele faz é invadir propriedade privada para usar isso em seu benefício, lucrando muito com isso, criando uma indústria de venda de propriedades alheias, né? Ele invade, coloca uma pessoa lá, depois essa pessoa fica refém do movimento e aí ela vende para outro e assim por diante e tal. O assentamento não é nada disso. A reforma agrária não é nada disso. A reforma agrária ela funciona da seguinte maneira.
o Estado, o Estado que eu digo, o Estado brasileiro, né, ou seja, a Federação, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, né, ele compra uma fazenda grande, né? Quando a gente fala compra, a pessoa entende que o INCRA pega, toma de alguém e dá para outro. Não, ele compra através de uma desapropriação, ele paga a terra nua em títulos da dívida agrária, que são os TDAs, e a benfeitoria ele paga em espécie, em dinheiro, para o proprietário. Então, aí ele passa a terra para o nome da União, e aí ele vai lá, faz todo o serviço de georreferenciamento, a medição das áreas e vende a pequenos produtores. Também convido vocês, a hora que forem na Assembleia, vá no meu gabinete. Eu tenho o meu contrato que eu fiz com o INCRA em 1998, de assentado, aonde na cláusula 4ª e na cláusula 6ª diz as nossas obrigações, que nós temos que viver da terra, que a terra não pode ser vendida, nem alugada, nem arrendada por um prazo de 10 anos. E tem também as obrigações da União, que nesse prazo dos 10 anos ela tem que nos dar no 2º ano nosso título com cláusulas resolutivas. Aí nós vamos pagar pela terra durante 7 anos e no final do 7º ano, se as nossas terras estiverem pagas, nossas cláusulas resolutivas são baixadas, nós recebemos o título definitivo. Isso é reforma agrária. Entende? Agora, você vir lá, por exemplo, como foi o massacre dos Carajás, né, que é muito conhecido, que aconteceu lá no Pará, pegar um monte de gente, iludir, muitas pessoas daquelas estão ali iludidas, e fazer com que as pessoas até se revoltem, vão para cima da polícia, a polícia é obrigada a reagir, aí ficou conhecido como o massacre dos Carajás. Né? Isso é um terrorismo no campo, e isso é o MST. É isso que o Dr. Lewandowski, infelizmente, estava metido no meio, né, nessa reunião. Quando eu digo assim, é justamente para dizer, se porventura ele nos ouvir, doutor, saia daí, não é isso, estão te enganando. Como é que você avalia essa aproximação aí do ministro, né, com o MST, né, evento público, e ainda esse alinhamento, né, do governo Lula com o MST? Olha só, o Lula e o MST e o PCC e tudo que é organização criminosa, eles andam juntos. Eu falo sempre, hoje voltou uma quadrilha no poder do nosso país, infelizmente. Né? Você pode ver que todos que estão ali são as mesmas figurinhas do passado, as mesmas que estiveram envolvidas em todos os escândalos de corrupção piores do mundo, né? Estão todos ali. Se você juntar o tanto de processos criminais que existe ali, passa de 500 processos em todo o grupo de ministros e desse governo que aí está. Muito bem. A ligação deles é uma ligação de irmandade ali com o governo Lula. Mas eu acho que o ministro, você me pediu sobre o ministro Lewandowski, eu acho que ele foi convidado para um evento, né? Eu quero acreditar nisso, que ele foi convidado para um evento, e foi num evento do movimento social, venderam para ele essa imagem que todos têm. Ele foi como palestrante. Como palestrante, foi lá e fez uma palestra e tal. Um dos ministros nossos do Supremo Tribunal, que eu sei que é ligado, assim, que vem do MST realmente, que era um militante do MST, é o ministro Fachin, né? Esse sim, já tem inclusive vídeos dele, na época que ele era militante e tal, eu sei que ele vem de lá. Assim, a militância política dele antes de ser ministro, obviamente, né? Mas eu acredito que Lewandowski, ele se deixou levar ali pelo momento e participou, e, né, hoje você tem o Ministério da Agricultura, por exemplo, nesse governo, que está nu, né? Tiraram tudo do Ministério da Agricultura, levaram tudo de volta para as pastas que eles querem, porque é muito mais fácil dominar, recriaram o MDA e jogaram o INCRA dentro do MDA, e quem vai comandar tudo isso é o próprio MST, através das suas figurinhas carimbadas que estão ali dentro. A gente vê que nesse novo governo, e essa aproximação, esse alinhamento aí do governo Lula com o MST, há um risco geral, um medo geral, aí, digamos assim, dos produtores com relação à volta das invasões. Né? Sim. Tem alguma forma de endurecer legislação com relação a isso? Eu estou falando de Mato Grosso mesmo, ou isso tem que ser em nível federal? Eu até criei um projeto de lei, foi declarado inconstitucional, e de fato porque eu criei um projeto de lei para que a gente pudesse endurecer a pena para invasão no estado de Mato Grosso. Eu não posso fazer isso, porque para você mexer em pena, em questão judicial, existe um nome para isso também que eu não me recordo, mas para você poder fazer isso só a nível federal, né? Então, pedi para alguns deputados federais que fizessem, acho que vão fazer, mas tem que ser endurecidas as penas lá, né? Mas com esse governo que aí está, dificilmente a gente vai ter sucesso, né? Eu acredito que eles vão fazer tudo para que isso piore, e piore muito. Tanto é que o ministro da Justiça, o ministro
da agricultura que está hoje, ele falou aqui numa reportagem no estado do Mato Grosso, no tempo da campanha, que você não precisava ter medo do MST, não, tinha que ter medo do Bolsonaro, ou seja, eles também defendem esses marginais. Falando de pena, né, mas já saindo dessa questão mesmo do MST, mas entrando também nas questões dos ataques do dia 8 de janeiro, deputado, nós temos aí cerca de 70 pessoas que ainda estão presas, né, na cidade de Brasília por conta desses ataques. Mato Grossenses, você fala, né? Isso, Mato Grossenses. E o senhor tem acompanhado essa situação, né? Como que o senhor tem se posicionado a respeito desse episódio? Bom, primeiro, ataques de 8 de janeiro. Se a pessoa estiver em frente ao quartel, numa via pública, acampado e gritando o que ela quiser gritar, que crime ela cometeu? Nenhum. Segundo a nossa legislação. Se todos eles resolvem descer ali onde estavam no quartel, ir até a frente do Palácio do Planalto andando a pé, que crime ele cometeu? Até ali, nenhum também. Se ele sobe a rampa do Congresso, que dizem ser a casa do povo, ou seja, a casa dele, né, pacificamente, de forma ordeira, que crime ele cometeu? Nenhum crime, né? Agora, a partir do momento que ele quebra uma vidraça, que ele derruba um relógio, que ele faz todas essas atrocidades que nós vimos, ele está cometendo crime de vandalismo e depredação de patrimônio público. Isso é o máximo que pode acontecer. Se no nosso país um condenado por tráfico de droga tem direito a uma audiência de custódia e provavelmente ele não vai ficar na cadeia, né? Por que essas pessoas que vandalizaram, e isso eu estou falando de uma minoria entre essas pessoas, porque a grande maioria, nós temos vídeos de tudo o que aconteceu lá, a grande maioria ficava ali pedindo para que não fosse quebrado nada e que não era para quebrar e tal, essa coisa toda. E estava ali iludido por um pequeno grupo de vândalos, né, que devem ser punidos, que devem ser sim chamado a atenção, mas individualmente. Cada um pagar por aquilo que fez, certo? Agora nós temos pessoas de bem do estado do Mato Grosso, como você falou, temos 70 pessoas lá ainda, que eu digo para você que eu não posso dizer todas, mas a grande maioria, você pega essas pessoas, consulte, veja, são agricultores, são empresários, são donos de casa, são advogados, são pessoas de bem da sociedade, que estão lá como se fossem terroristas, e pessoas dizendo que são terroristas, enquanto nós temos uma lei criada por uma terrorista, que é a Dilma, né, que defende os seus, e nessa lei está claro que o que foi feito ali não se enquadra no crime de terrorismo, mas pessoas dizendo que são terroristas. É muito, muito, muito ruim de você ouvir isso. O meu acompanhamento dessas pessoas é impossível. A gente tenta ajudar como pode, inclusive fiz uma petição para o presidente da casa, Eduardo Botelho, para que ele criasse uma comissão para a gente ver como que a gente poderia ajudar essas pessoas, sem usar dinheiro público, sem nada disso. E aí saiu até no G1 que nós estávamos usando dinheiro público para defender os golpistas, né, ou os terroristas. Isso tudo falácias que inventam, e a gente não tem o processo está em segredo de justiça, a gente não tem acesso, não tem como, e aí derrubaram o nosso requerimento, não pudemos através da Assembleia, porque a gente teria daí sim uma visibilidade talvez um pouco melhor, enfim, nós somos impedidos até de poder ajudar. A intenção era acompanhar como é que estava a situação dessas pessoas presas. Veja bem, tem pessoas lá que a família está aqui desesperada, entende? O pai, a mãe, as crianças, tem senhoras lá que as crianças estão aqui desesperadas, porque não sabem como que ela está, entendeu? Então, no mínimo um conforto para essas pessoas, né? Eu até acho que a Assembleia Legislativa deveria ter feito alguma coisa nesse sentido, não poderia ter, se o requerimento que eu fiz, às vezes, por ser eu, né? Porque eu sei também que tem esse viés ideológico, né? Não aceitasse, mas que a Assembleia devia ter feito alguma coisa nesse sentido para dar um respaldo aos matogrossenses que estão lá, inocentes, na cadeia. O senhor acha que essas pessoas seria mais fácil se fossem trazidas para Mato Grosso? Veja bem, se fosse um mato-grossense que tivesse assassinado uma pessoa, né, se fosse um assassino, uma pessoa ruim, má da sociedade, e ele tivesse feito isso lá em Brasília, e ele tivesse um bom advogado, ele já estaria de volta na sua casa, tá?
Estou falando de um assassino, um terrorista, de um bandido de fato, ou um traficante de drogas, ou todas essas questões assim, de pessoas criminosas realmente. Se fosse um criminoso realmente, e ele tivesse um bom advogado, ele já estaria em casa faz muito tempo. No seu entendimento, então, essa penalização está sendo desproporcional, digamos assim? Você pegar 1.200 pessoas, botar elas num lugar onde não tinha banheiro, botar elas num lugar que a comida não estava bem, botar elas num lugar onde você não tem cama, não tem nada, ficaram amontoadas, 1.200 pessoas, gente, é muita gente, entendeu? Isso é um campo de concentração. Isso quebra qualquer lógica de você punir uma pessoa. Não existe isso. E pessoas que não apresentavam nenhum perigo à sociedade. Entendeu? As pessoas não apresentavam nenhum perigo à sociedade, a não ser o vandalismo que aprontaram. Esses vândalos têm que ser investigados. Inclusive, nós somos muito, mas muito favoráveis que se faça uma CPI para investigar quem é quem ali dentro, coisa que o PT não quer de jeito nenhum. O próprio presidente falou que não quer. O senhor acha que teve infiltrado ali, ou só os ânimos se exaltaram mesmo, houve aquele pessoal mais inflamado? Não, eu tenho certeza, não só houve infiltrados, como houve também negligência do próprio poder público federal, né? No caso o Ministério da Justiça, porque dentro do Congresso você tem um batalhão de proteção que fica ali 24 horas por dia. Onde ele estava? Não estava, entendeu? Com certeza que ele foi orquestrado por pessoas que tinham a intenção de levar aquelas pessoas que estavam ali se manifestando para uma nova ação, como foi lá nos Estados Unidos, né? Isso já estava premeditado, e a gente sempre ouvia alguns avisando: olha, eles vão tentar fazer isso, vão tentar fazer isso. Fizeram, e teve algumas pessoas, boas pessoas, que caíram, né, no conto de fada ali, achando que estavam fazendo uma coisa boa e estavam indo para o matadouro. Infelizmente, né? Infelizmente. Uhum. Deputado, o senhor é um bolsonarista convicto, né? E Sim. até utilizou a imagem do ex-presidente estampada na sua camisa no dia da posse, na Assembleia. O senhor tem acompanhado essas críticas de adversários que ele teria fugido do Brasil? O que o senhor acha sobre isso? Veja bem, a esquerda, quando não está roubando, está mentindo, né? Eles inventam narrativas, inclusive o próprio presidente falou agora que ele tem que aprender a construir a narrativa correta para poder acabar com o Bolsonaro. Em outras palavras, foi isso. Isso é uma das besteiras que ele falou, né? Não sei se vocês, como mulheres, viram o que ele falou agora, não sei se foi ontem, antes de ontem. Ele falou assim: se você quer bater na sua mulher, vai para sua casa e faz o que você quiser, né? Mas mulher não nasceu para apanhar. Eles inventam narrativas, mentiras como que o presidente do Brasil vai fugir do país num avião da FAB? Por que o presidente do Brasil iria fugir? Isso não tem lógica, não tem cabimento, não existe como, isso não devia nem ser citado, entendeu? É como você dizer, por exemplo, que houve um golpe no Brasil, né? Porque a Dilma, o impeachment da Dilma foi um golpe. Se nós falar que o impeachment da Dilma foi um golpe, como o presidente está falando por aí afora também, você está dizendo que o Congresso cometeu um golpe. Você está dizendo que o Senado da República, esse Senado que aí está, cometeu um golpe numa audiência presidida pelo presidente do Supremo, né? Você está dizendo que o Supremo cometeu um golpe no Brasil. E se você chamar uma pessoa como o Temer, por exemplo, de golpista, né, você está dizendo que todas as instituições deram um golpe de Estado no Brasil, coisa que não foi, uma coisa que foi claríssima, né? O próprio Temer, se foi um golpista, então Alexandre de Moraes não pode nem estar lá, se de fato ele fosse, entende? Por quê? Porque quem nomeou ele para o Supremo foi o presidente da República, Michel Temer, com a sua autoridade de presidente. Então, são falácias, são mentiras que eles criam, e eu acho que eles criam uma mentira e acreditam nela, porque não é possível repetir tanto assim. O senhor acredita que Bolsonaro volta ao Brasil aí em breve? O senhor acredita que ele se mantém na carreira política ou deve seguir assim mais afastado, de repente investir na carreira da Michelle, como já tem muita gente falando? O que o senhor vislumbra desse cenário? Olha só, o presidente Bolsonaro, ele é o maior líder que esse Brasil já teve, que o nosso país teve, em todas as instâncias. E ele não é só um líder, ele é um formador de líderes. Você veja quem era Tarcísio, isso o próprio Tarcísio fala, não estou aqui botando, o próprio Tarcísio fala, quem era o Tarcísio antes do Bolsonaro?
Ninguém. Hoje o Tarcísio é governador do estado mais importante da nossa federação, né? Quem era Damares Alves, né? Quem era Gilberto Catani, um assentado? Eu fiz 11 mil votos em 2018 por causa do Bolsonaro, não por minha causa. Por quê? Porque por causa dele eu comecei a pedir votos para ele e as pessoas falaram, não, realmente eu vou votar no Bolsonaro, mas vou votar também no Catani porque ele está na mesma linha. Foi isso, não tinha condições nenhuma, né? Vejam, quem ganhou a eleição em 2022 não foi o Lula. Quem ganhou a eleição em 2022 foi a direita, foi o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o Lula tinha toda a mídia a seu favor, enquanto que batia no Bolsonaro todo dia durante os 4 anos, cada vez pior. O PT tinha todas as articulações políticas ali junto com a Alckmin, aquele povo todo, todas as articulações, artimanhas e o toma lá da cá todinho para ele, quer dizer, trazendo todos os partidos políticos ali que gostam dessa negociação para ele e dando a ele um grande poder político, né? O Bolsonaro não tinha, tudo isso estava contra ele, tudo contra ele, e ele só perdeu por muito pouco em números, né? Por mais que eu acredite que pode existir aí alguma coisa que até hoje nós não temos certeza, né? Não temos o código-fonte das urnas, né? E temos as denúncias que foram feitas que não foram reconhecidas, né? Mas enfim, dentro do que está aí, ainda assim, eu digo para vocês que o grande vencedor das eleições foi o presidente Bolsonaro e a direita do nosso país e não a esquerda. Quanto a ele retornar ou não, ele não está à toa nos Estados Unidos, ele está lá defendendo as nossas causas, buscando conexões para que a gente possa ter um respaldo maior. Nós temos uma coisa importante em 2024, que é a eleição do Donald Trump, que nós queremos muito que ele volte lá. Nós já ficamos muito felizes com o retorno do Benjamin Netanyahu em Israel, né, que é um parceiro tanto dos Estados Unidos como nosso, da direita que eu digo. E em detrimento ao Hamas, né? Sempre são os dois lados. Então tudo isso está acontecendo lá, ele não está lá à toa, e quando ele retornar, ele continua sendo, e quando estiver aqui, muito mais, o grande líder da direita do nosso país. O senhor acha que tem risco dele ser preso, como muita gente tem colocado? Olha, tem risco, tem risco de inventarem um crime para ele, porque crime ele não tem. Mas como que uma pessoa isso, né? Aí a gente fica perguntando, como que uma pessoa que não comete crime vai preso? Ora, nós acabamos de falar que nós temos 1.200 pessoas lá que não deveriam estar na cadeia e estão, né? Um tanto já saiu, hoje tem menos, mas foram presas sem ter esse crime propriamente dito, né? Eu gosto de citar sempre o exemplo nosso aqui, que eu citei antes, a cassação da doutora Selma Arruda, né? Num tempo recorde, uma senhora que nunca tirou um centavo de ninguém, um baluarte da defesa da moralidade do nosso Estado, botou na cadeia ladrões que assaltaram esse Estado, que roubaram os cofres públicos, pessoas que realmente, comprovadamente, confessaram seus crimes, né? Uma pessoa que realmente fez a diferença no nosso Estado, foi para o Senado Federal. Você nunca viu na história do Senado Federal alguém ser cassado porque pagou uma conta em cheque e assinou o cheque com o nome dela, entendeu? Ora, foi considerado campanha extemporânea, se não me engano, porque ela pagou coisa da pré-campanha, né? Mas assim, nós temos um Renan Calheiros que tem coleção de processos, né? E está lá, processos terríveis, né? E nunca vai ser cassado. Então esse é o sistema político. Então assim, quando você me pergunta, é possível? No Brasil, até o passado é incerto, né? Porque agora estão sendo julgadas, inclusive, decisões do passado que podem condenar empresas gigantescas aí até a deixarem o nosso país, deixarem de gerar emprego e tudo mais. Eu perguntei até porque, levando em consideração a todo o movimento que houve logo após a eleição, com o movimento contrário à eleição do Lula, né? Uhum. O que poderia gerar, o que poderia acontecer? Eu digo em termos de revolta popular mesmo. O senhor acredita que poderia haver uma revolta popular caso ocorresse essa prisão? Eu acredito que não. Eu vejo isso, veja bem. Foram presas 1.200 pessoas. Eu digo para vocês que a sua grande maioria, 98% dessas pessoas são pessoas de bem, que não tem, não são nenhum perigo à sociedade, né? Quando essas 1.200 pessoas foram presas, nós estamos falando de 1.200 brasileiros patriotas que estavam única e exclusivamente se manifestando, defendendo aquilo que acreditam. Se fosse para acontecer alguma coisa,
no mínimo, nós tínhamos que ter lá 5 milhões de pessoas pedindo, né, de maneira pacífica e ordeira, pedindo para que essas pessoas não ficassem na cadeia. Nós tivemos isso? Não. A partir do momento que eles conseguiram fazer isso, eles conseguiram realmente subjugar qualquer tipo de resistência. Né? Então, quebraram ali a resistência. Eu acredito que sim. Né? Obviamente que eu não acredito jamais que o Bolsonaro vai ser preso, eu acho que não, mas não acredito, mesmo que fosse, eu não acredito que o povo iria partir para uma violência ou qualquer coisa assim, não. Foi só um exercício aqui de futurologia, né? Mas, deputado, o senhor é do Instituto Conservador, né? Instituto Conservador Liberal, é o instituto do Eduardo Bolsonaro, junto com o Sérgio Santana, e a gente tem percorrido o Brasil levando a visão da direita, né, nas mais diversas áreas. Eu fui convidado pelo Instituto por várias vezes para estar falando justamente sobre a reforma agrária, mostrar qual é a verdadeira reforma agrária. Né, aquela que realmente desbravou o nosso país, como o nosso estado de uma forma muito, muito boa. Né? Você sabia que o vice-governador Taviano Pivetta é um assentado da reforma agrária? Ele foi assentado deu em Lucas... mais certo aqui, né? Não, na verdade... Aqui em Mato Grosso foi. Não, mas deixa eu te explicar por quê. Não foi só ele não, muitos lá em Lucas, os grandes produtores, os maiores produtores de Lucas do Rio Verde, todos eles foram assentados, porque Lucas do Rio Verde é um assentamento, entendeu? Mas por que deu certo? Porque foi no tempo do regime militar. E no tempo do regime militar se cumpria a legislação, ou seja, como eu te falei do contrato, quando vencia o prazo, eu entregava o contrato. O título, né? Cumpria o contrato e entregava o título. O que o título faz? O título te faz proprietário. Então ele chegou ali como um assentado, numa pequena propriedade, né? E depois ele foi crescendo, foi investindo, ele pôde pegar dinheiro no banco e foi investindo de maneira inteligente e tal, e foi indo. Nós temos pessoas lá, muitas pessoas lá em Lucas que até hoje moram lá, que são assentados do INCRA do início, tá? Pessoas que hoje operam um autopropelido lá de 3, 4 milhões de reais. A partir do momento que você tem o título, você também tem acesso a linhas de crédito específicas dentro do banco. Com juro mais baixo, né? Você tem garantia real. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, o banco empresta para o rico e não empresta para o pobre. Isso não existe, tá? O banco empresta para quem pode pagar. O banco empresta para quem tem garantia. Tá? Ele nem olha para sua cara, ele não precisa da sua cara, ele precisa do seu documento. Entendeu? Eu sou amigo do gerente. Isso não funciona. Se você não tiver garantia real, ele não empresta. E por que o pequeno não consegue acessar, principalmente os assentados? Porque não tem garantia real. E ainda, sobre o Instituto Conservador, eu perguntei porque como é que tá, né? Eu lembro que vocês fizeram aí uma grande, percorreram o país aí. Sim. E agora, parou? Como é que tá? Não parou. Inclusive... Tá tendo, assim, adesão? Sim, tem adesão e tem um evento que é o maior evento do mundo do conservadorismo, que é o CIPEC, né? Ele é americano, na verdade, ele acontece nos Estados Unidos e nós trouxemos ele para o Brasil, na verdade o Instituto trouxe ele para o Brasil e todos os anos faz o CIPEC. Depois do CIPEC depois nós fizemos as andanças com o Instituto, né? Então eu acredito que primeiro vai acontecer o CIPEC, ele acontece sempre aí depois de maio, por aí, vai acontecer nos Estados Unidos, depois... ele acontece no Brasil, eu estou falando maio supostamente, não foi definido ainda a data, né? E aí depois eu acredito que continua. Mas fora isso, se você procurar aí o Instituto Conservador Liberal, você vai ter cursos, você vai ter ensinamentos, você vai ter páginas específicas de Olavo de Carvalho, enfim, tudo que a direita precisa para se amadurecer como direita está no Instituto Conservador Liberal. Digamos assim, um ensinamento ali, a linha é essa. Exatamente. Qual que é a linha? Uma cartilha. Né? Isso. Para você ter uma ideia, nós somos armamentistas, ou seja, nós defendemos que um cidadão de bem possa ter uma arma e que o bandido não possa, né? Isso é fato. Uma das primeiras coisas que esse governo que aí está fez foi um decreto que vai contra uma lei que existe, que isso é inconstitucional de cima a embaixo, pedindo inclusive um recadastramento das armas e tal. Num pronunciamento do Eduardo, junto com o Marcos Polon, que é o presidente do ProArmas Nacional, que agora é deputado federal também, lá no Congresso, ele teve que expor algumas coisas,
né? E ali ele deu já um ensinamento. Por exemplo, olha, eu vou falar, eu não devia falar, mas eu vou falar. Como que aconteceu, como que existe a lei lá do Estatuto dos Armamentos e tal, e por que existe esse decreto e tal, e que o decreto é inconstitucional e tal, e nós vamos agir assim, assim, assim. Quando ele acabou de falar, ele falou assim, agora eu vou explicar outra coisa para vocês. Eu falei para vocês como que vai funcionar, não falei? Então, agora a esquerda já sabe. Eu não devia ter falado. Então, eu quero que você entenda isso. Agora, eles já sabem como que nós vamos agir, nós vamos ter que usar outra estratégia, porque essa eles já vão dar um jeito de combater. Entende? Então, assim, são estratégias que a direita tem que ter para poder... Nós estamos numa guerra cultural, uma guerra ideológica, uma guerra em defesa das ideias, e essa guerra ela tem que ter estratégias. E a esquerda ela sabe muito bem aproveitar essas oportunidades estratégicas aí. Nós temos que não fazer igual, nós temos que ser melhores. O senhor acha que a direita demorou a acordar sobre a necessidade de ter estratégias? A direita demorou para tudo. Há 5 anos atrás, se você falasse que era de direita, você era um pária, era um ET. Né? Há 5 anos atrás, se você falasse, não, eu sou de direita, né? O próprio Jair Bolsonaro, ele no Congresso, ele era tido como uma pessoa de outro planeta, uma pessoa que tinha ideias totalmente diferentes. E, na verdade, é só porque nós não sabíamos que era de direita. Por quê? Porque todos nós defendemos a família, nós defendemos o cristianismo, quem é cristão, nós defendemos a pátria, né? Nós sempre gostamos de defender a pátria, né? A maioria do povo brasileiro, e eu falo da grande maioria mesmo, né? Então esses valores sempre estiveram dentro de nós, só que a gente não podia se expressar. Por quê? Porque nós estávamos caminhando para um implante de uma ditadura do proletariado, que é o sonho da esquerda, para uma implantação da pátria grande, que é a grande Ursal, né? E, infelizmente, essa chance hoje se tornou novamente real. Então, a esquerda ela demorou para aprender que ela era, para se descobrir, a direita demorou para se descobrir como direita, e agora que ela se descobriu, ela está demorando para realmente aprender como fazer para atingir os seus objetivos. Isso é um fato. Né? E a esquerda tem muito mais experiência que nós, porque ela está há muito tempo militando nessa causa. Como nós tínhamos esse sentimento de direita dentro de nós, e nós não podíamos expressar, o que nós fazíamos? Nós falávamos, bom, eu não quero saber de política. Né? Eu mesmo sempre falei isso. Eu não quero saber de política. Muita gente, né? Hoje em dia não é assim, né? As pessoas se envolvem realmente. Exatamente. Né? E o grande ator principal dessa questão cultural, desse despertamento da direita, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, chama-se Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho, ele foi uma pessoa espetacular, até hoje. E hoje, agora ele partiu, nos deixou, mas o legado dele hoje ainda urge e de uma maneira muito poderosa. Quero agradecer sua participação aqui no Conexão Poder, deixar o nosso espaço aberto, suas considerações finais. Sim. Caso tenha algum assunto aí que a gente não tenha comentado também, né? E fica aqui para o senhor o presente do Conexão Poder. Obrigado. Eu agradeço muito, tá, a oportunidade. Gostaria muito de dizer que o nosso gabinete ele é um gabinete muito acessível, muito assim, que trata direto com o mato-grossense em si, com o povo do Mato Grosso, principalmente nessas questões que tange à direita, que tange aos valores que nós acreditamos e as pautas da agricultura, que é a nossa vida material, vamos dizer assim, né? Então, nós estamos lá de portas abertas para o cidadão mato-grossense e, mais uma coisa, o nosso café é muito mais gostoso que o dos outros deputados. Quando for na Assembleia, vai lá visitar nós. Muito obrigado. Aqui é todo mundo viciado em café, deputado. Vai fazer uma baixa nesse café lá. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Obrigada, Laura. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E